Apocalipse 2, 12, 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem espada afiada de 2 gumes. Quem tem essa espada, igreja? Jesus. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Induziu-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles. Contra quem Jesus vai lutar? Contra as pessoas que estavam praticando esses pecados. É algo que Jesus vai fazer hoje, não é algo que Jesus vai fazer na sua vinda. Ele vai vir contra eles com a espada da minha boca. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecida apenas por aquele que o recebe. Amém? Deus, que o Senhor fale conosco poderosamente, que o Senhor traga entendimento, Pai, do que o Senhor espera da tua igreja nesta terra, nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Lendo isso aqui, irmãos, a gente vai ver algumas características marcantes dessa igreja. Nós sabemos que a igreja, ela é a noiva de Cristo. Jesus vai vir buscar a noiva. Só que aqui nós vemos uma igreja que ela não estava casada com Cristo. Ela é uma igreja que ela estava casada com o mundo, uma igreja que misturou com o mundo. Era uma igreja que ela acomodou, ela fraquejou e ela envenenou a verdade da palavra de Deus. Essa carta é um brado que Jesus dá. E ela é um brado para nós hoje, para a igreja de hoje. Ela é endereçada a mim, a você, a todos nós, a todos os cristãos dessa terra. E nós vamos meditar. E nessa meditação eu quero que você peça para o Senhor sondar o seu coração. Na luz dessa verdade que vamos ver, que é a palavra de Deus. Amém? O perigo que atacava essa igreja era uma linha divisória entre a verdade e a heresia. O que é heresia, igreja? É uma doutrina falsa, é um ensinamento errado, é algo que vai contra a palavra de Deus. Por isso a necessidade da gente conhecer a palavra de Deus. Por isso nós precisamos ler Bíblia, para a gente entender o que Jesus nos diz. Essa igreja estava vivendo isso. Essa linha divisória entre a verdade e o ensino errado. Como a igreja pode permanecer na verdade sem se misturar com as heresias, com os ensinos errados e com o mundanismo de hoje? É algo para a gente pensar. Como a igreja é capaz de enfrentar o martírio, porque essa igreja enfrentou a morte, e permanecer fiel diante das estratégias de sedução desse mundo? O ponto central dessa carta é alertar a igreja sobre o risco da perigosa mistura do povo de Deus com o engano doutrinário, ou seja, o engano da palavra e com a imoralidade do mundo. Então a gente precisa estar atento a isso hoje. E nós vamos ver o que Jesus nos diz dessa igreja. E nós vamos aplicar à nossa vida. Vamos trazer isso ao nosso coração. E procurar trazer conserto aonde precisa ser consertado. Trazer arrependimento aonde precisa ter arrependimento. Primeira coisa, Jesus vê uma igreja instalada no meio do acampamento de Satanás. Foi o que nós lemos.
Satanás habita no seu meio. Onde estava o trono de Satanás? A gente precisa entender que onde o inimigo reina, ele é marcado, esse trono, pela pressão que ele exerce naquele lugar e pela sedução. Não é horrível a gente viver sob pressão? Satanás fazia isso naquele lugar e é o que ele tem feito hoje. Onde Satanás reina, sempre, irmãos, vai predominar a cegueira espiritual. É aquela cegueira que você fala e não adianta falar. A pessoa continua do mesmo jeito. Ela não vê, ela não enxerga. As escamas ainda não caíram. Vai florescer o misticismo. Aquela coisa mística. Ah, eu falo com o morto. Ah, eu faço isso. Ah, o copo anda. Ah, eu escuto isso. Então floresce tudo isso. Propaga-se o paganismo. Ou seja, adora vários deuses. A mentira religiosa, bem como a perseguição e a sedução ao povo de Deus. Tudo isso acontece onde o inimigo reina. E Pérgamo estava vivendo num lugar onde tinha um panteão. O que é isso? Vários templos. Onde vários deuses eram adorados. Deus, os Zeus, Dionísio, Atenas, Apolo, Deus Baco, que é o deus da diversão, da orgia, o Esculápio lá, que era o deus da cura. Então, lá era o lugar onde tudo isso era adorado. E ainda tinha a adoração que o inimigo tinha trazido agora, que era de um homem, que era do imperador. Então, tudo isso, irmãos, atentava contra o Deus Criador. Porque a palavra fala que a gente não deve adorar a criaturas, mas somente ao Criador. Em Pérgamo, as pessoas buscavam a cura através do poder da serpente. O povo ia de vários lugares das regiões para lá para ser curado. Como que isso era feito? Eles tinham um templo. A pessoa chegava lá, a pessoa não podia estar morrendo. Era uma doença, mas não podia estar morrendo. Porque se ela morresse lá dentro, queimava o filme deles. Então, se ela tivesse gripada com algum trem, não podia entrar, não. E lá eles tomavam um negócio que eles ficavam anestesiados, como se fosse uma anestesia. E aí eles dormiam no lugar, sim, e cobras ficavam andando sobre eles. Serpentes ficavam andando. E aí eles iam ter sonhos. Esses sonhos contavam para os sacerdotes do deus da cura lá, o Esculápio lá, que, deixa eu ver o nome aqui. É muito difícil esse nome, eu não gravei não. Deixa eu ver. Esculápio, né? Esculápio ou Asclépio, esses dois nomes. E aí, de acordo com o sonho, seria a cura da pessoa. Então, lá nesse lugar, eles viviam assim. Isto vai atentar contra o Espírito Santo, porque é de onde vem todo o poder. O poder que nós temos vem do Espírito Santo que está em nós. E lá também estava o culto ao imperador, que foi criado, algo que o inimigo trouxe, onde as pessoas queimavam incenso e adoravam o imperador como senhor da sua vida. Uma vez por ano, eles tinham que ir no templo, acender incenso, levar comida consagrada e participar ali de tudo onde era feita muita orgia, muita imoralidade sexual e declarar que o imperador da época era o seu senhor. E isso conspirava contra o Senhor Jesus, porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, Jesus escreve essa carta para essa igreja. Agora, imagine você como que é ser cristão nessa cidade, com tudo isso. Como que seria? Uma coisa que a gente precisa compreender, igreja. Cristo não apenas conhece as nossas obras como igreja e as tribulações que nós passamos, mas Ele também conhece a tentação que assedia a igreja. Deus sabe disso. Ele conhece o ambiente que nós vivemos. Cristo sabe que a igreja está rodeada por uma sociedade não cristã.
com valores mundanos, com heresias, mentiras, nos bombardeando a todo instante. O Senhor, Ele não é alheio a essas coisas. Da mesma forma que Ele sabia que essa igreja vivia assim, Ele sabe que nós vivemos assim também. Outra coisa, Jesus vê uma igreja capaz de enfrentar até a morte pelo seu nome. Ele conhece a lealdade que a igreja lhe dedica. As igrejas nessa época viviam uma perseguição muito grande. Nós vimos que Esmirna foi uma igreja que foi muito perseguida. E aqui não foi diferente. Então, apesar do poder do culto pagão a Zeus, a Euscalápio e ao imperador, os crentes da igreja de Pérgamo só professavam o nome de Jesus. Eles tinham mantido suas próprias convicções teológicas, mesmo vivendo naquela confusão religiosa que eles viviam. A igreja suportou provas extremas. E hoje nós, como igreja, às vezes não suporta nada. Se uma pessoa já ri diferente para você, você já fica assim, não vou falar que eu sou cristão não, porque o povo vai rir de mim. Aqui o povo morria. Antipas, que era pastor dessa igreja, ele foi levantado como pastor por João. Ele foi morto porque ele não negou a fé em Jesus. Ele permaneceu firme. Jesus o chama de fiel testemunha porque ele permaneceu firme até a morte. Um homem que não abriu mão do evangelho autêntico, da verdadeira palavra. E às vezes hoje, por muita pouca coisa, a gente quer engolir coisas da Bíblia. A gente não quer declarar a verdadeira palavra. Ele resistiu à apostasia até a morte. O que é isso? Ele não negou o nome de Jesus. Sabe, irmãos, ele foi morto dentro do templo de Zeus. No templo de Zeus tinha uma estátua enorme de um touro de bronze, gigantesco. Ele ficava num lugar bem alto. Eles colocaram Antipas lá dentro e colocaram fogo nesse touro. Ele aquecia, ficava vermelho e a pessoa que estava lá dentro morria sufocada, queimada, cozida. Mas quando você vai ler essa história, você vai ver que Antipas lá dentro, quando tudo isso estava acontecendo com ele, fala que ele louvava e orava pela igreja. Por que eles faziam isso? Porque quando a pessoa estava morrendo, ela começava a gritar, a gemer, e aí eles falavam que dava vida àquele touro. Então Antipas foi morto por causa disso, porque ele não negou a sua fé. Os sacerdotes do Deus da cura, de Eusculápio lá, eles falavam, os demônios, né, eles achavam que eram deuses, mas eram os demônios, falavam para ele, aquele Antipas está orando, e com a oração dele a gente não consegue fazer nada não. Se vocês não der um jeito nele, a gente não pode fazer nada. Não tem como a gente curar ninguém nesse lugar. Olha o que uma oração de um servo de Deus faz. Desmonta o inferno. Desmonta demônios que vêm contra a nossa vida. Antipas foi morto por causa disso. Porque nas orações que ele fazia, ele mudava os céus daquela cidade. Os demônios não estavam tendo poder. E eles deram um jeito nele. Você não vai negar, não? Não. Então você vai morrer. Lá era assim. Hoje, em algumas cidades, países, né, a gente tem visto isso também. Pessoas que têm morrido porque não negam a fé. Creem em Jesus. Hoje, dependendo do que a gente passa, dependendo até se for um emprego, a gente nega tudo de Cristo. Tudo. Porque o emprego é mais importante do que Jesus. Eu quero namorar aquela menina, mas se ela souber que eu sou cristão, ela não vai namorar comigo. A menina é mais importante do que Jesus. A gente coloca tudo na frente. E é isso que nós precisamos estar atento.
Precisamos ter a postura de Antipas, jamais negociarmos os valores da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é simples. Simples. Mas ela vem de encontro com a nossa carne. E é isso que a gente não consegue vencer. Por quê? Porque não temos vida espiritual com Deus. O Espírito Santo não tem reinado em nós. Porque quando ele reina, a gente tem força para vencer. Outra coisa, Jesus vê uma igreja que começa a negociar a verdade. Como Satanás não teve êxito contra a igreja usando a perseguição, ele mudou de tática e usou a sedução. Nós sabemos que tudo que você lê na Bíblia, que o povo perseguia, o povo matava, a Bíblia fala que a igreja só crescia. Desde o Egito é assim. Quando o faraó matava os primogênitos, lá queria matar, o povo do Egito só crescia. Porque é Deus que faz essas coisas. Então, como ele percebeu que perseguição não estava resolvendo, ele vai mudar de estratégia. Só que essa estratégia que ele usou é uma estratégia que é até hoje muito forte no nosso meio. E nós precisamos estar atentos com ela. A proposta agora não é a substituição. Você não precisa substituir Jesus pelo imperador. Agora você pode adorar Jesus, você pode adorar o imperador, você pode adorar Zeus, você pode adorar tudo. Todos os deuses. Virou uma salada de deuses. Mas ele propõe o quê? A mistura. O que é isso? Como a apostasia não deu certo, vamos juntar todas as religiões. Vamos juntar tudo agora. Vamos virar uma salada. Quando você vai ver a história da igreja, você entende muito disso. E alguns membros da igreja de Pérgamo começaram a abrir a guarda e a ceder diante da sedução do engano religioso. E aí nós vamos ver como eles cederam. Na igreja havia crentes que permaneceram fiéis, enquanto outros estavam se desviando da verdade. Irmãos, não é diferente hoje numa comunidade cristã, numa igreja. Há aqueles que permanecem firmes, que não negociam, que não deixam a verdade. Mas sempre vai ter aqueles que caem. Tem uns que gostam de cair todo mês, eu nunca vi. Tem uns que aprendem, outros não aprendem. Pelo menos uma vez por ano tem que dar uma escorregada. Então, sempre vai ter isso. Mas por quê? Porque essa decisão tem que vir da pessoa, de não negociar a verdade da palavra de Deus. Jesus vai ver uma igreja que começa a ceder às pressões do mundo. Uma acusação que Jesus faz é porque eles estavam se rendendo a Balaão, aos ensinos de Balaão. Todos vocês conhecem a história de Balaão. Balaão, ele se vendeu, ele se prostituiu por dinheiro. O Deus dele era o dinheiro. É o profeta lá da mula que falou com ele. E aí, Deus manda ele vir falar com Balaque. Balaque foi o rei que contratou ele, ia pagar ele para amaldiçoar o povo de Israel que estava acampado em Moabe. E aí o que acontece? Ele não consegue fazer isso porque Deus não deixa. Mas ele aceita o dinheiro. Ele quer o dinheiro. Aí ele fala, ó, como você não... Como que eu vou fazer, Balaão? Eu te paguei, você não fez nada. Não, vamos fazer o seguinte. Como você não consegue enfrentar Israel com um exército, vamos fazer uma coisinha aqui, vamos enfrentar ele com mulheres. Vamos seduzir esse povo. Vamos enganar esse povo na sedução. Então, Balaão aconselha a mistura. Vamos misturar com esse povo. E o que Deus fala, irmãos? Que era para o povo dele nunca se misturar, nunca se corromper. Só que hoje, muitos servos de Deus têm se misturado com o mundo. Aconselhou incitar Israel ao pecado, através de mulheres sedutoras, de mulheres do templo,
do Deus dele daquela época. Uma infiltração no povo de Deus, uma armadilha. Porque, dessa forma, os homens de Israel que participassem de suas festas idólatras, eles se entregariam à prostituição. Porque toda festa de deuses, ela era regada de prostituição, de sexo, de bebida. Era assim que funcionava. A intenção de Satanás é essa. Deixar Deus irado com o seu povo, porque o povo vai pecar, Deus vai ficar irado, e aí os homens vão ficar fracos e vulneráveis ao ataque do inimigo. Ele anda ao nosso redor como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Então essa era a estratégia. Fazer o povo se prostituir. Fazer o povo se entregar aos prazeres. A mistura. O pecado, irmãos, ele sempre vai enfraquecer a igreja do Senhor. Sempre. A igreja só vai ser forte quando ela é santa. Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o seu estilo de vida, ela perde o seu poder e a sua influência. Às vezes as pessoas nos criticam porque a gente não aceita Arraiá Gospel, São João Gospel, o que mais que tem de gospel? É tanta coisa gospel hoje em dia, balada gospel, porque existe boates gospel já também. Então tudo ficou gospel, mas tudo é mundo. São João Gospel. O que você vai fazer ali? Você vai estar adorando São João. Um santo, entre aspas, que Satanás criou para distrair o povo de Deus. Aí, às vezes, a gente vai falar, não faz isso, não vai, mas não importa. Nós vamos ter aí, agora, a festa do peão, consagrada à Rainha do Céu. Agora, só falta falar que é a festa gospel, para poder ir também. Então, irmãos, a gente precisa ter essa consciência. Você precisa ter essa consciência que o mundo quer entrar dentro da igreja. Mas, hoje em dia, tem muitas igrejas que já trouxe o mundo para dentro dela. Para atrair pessoas, para segurar jovens. Às vezes os jovens, mas a gente não tem isso, não tem aquilo. Na igreja, irmãos, não tem como ser igual lá fora. Se não está satisfeito aqui, então o seu lugar não é aqui. Aqui é lugar de santidade, de santificação, de transformação, de libertação. Jesus é isso. Agora, se você não quer viver isso, aqui não é o seu lugar. Porque se você continuar, a gente vai continuar insistindo, a gente vai continuar tentando, a gente vai continuar puxando a orelha. Eu conversava com a Adolfo esses dias que a gente estava viajando. Eu falei, amor, sabe o que é mais triste? É saber que a gente prega, mas é a pessoa que tem que decidir. Porque se ela não decidir, a pregação não vai adiantar nada. Se ela não resolver, se ela não tiver uma atitude, se ela não tomar uma decisão, não vai adiantar nada. É a cegueira espiritual. É o Deus do presente século que cega o entendimento dos incrédulos. Como que você vai ter uma experiência com Deus se você não acredita que Ele pode? Que Ele pode te tirar do seu vício, da sua pornografia, do seu adultério, da sua vida mundana, das suas mentiras. Então, a gente precisa ter esse entendimento. A igreja de Pérgamo ficou conformada com a situação. E a igreja se tornou infiel. Nós não podemos ser uma igreja infiel. Quantas pessoas que já passaram por aqui não ficou aqui porque diz que a gente é muito radical? Irmãos, é a palavra de Deus. Me mostra algo que a gente fala aqui que não está na palavra de Deus. Às vezes pessoas tentam discutir comigo sobre bebida. Não discute comigo sobre bebida, não, que eu te provo na palavra. Não discute. O Adolfo ainda fala, o Senhor fala, eu não aceito, porque a palavra fala. Então, irmãos, não tem como. Para a gente ser salvo, a gente tem um caminho de santificação para seguir. Você não vai ser salvo sem santificação, porque você serve um Deus santo.
Deus não vai ser pecador por nossa causa. Jesus se fez pecador para morrer no nosso lugar de pecado. Porque somente Ele podia fazer isso. Porque Ele não tinha pecado. Ele venceu por nós. Agora, vencer cabe a nós. Não vamos ser uma igreja conformada. Não vamos querer ser igual ao mundo. Nós precisamos ser diferentes do mundo. Nós precisamos ser luz. O mundo já é trevas. Nós não precisamos ser trevas, irmãos. Deus nos chama para luz, para ser diferença. Jesus vê uma igreja que começa a baixar o seu nível moral. Os nicolaítas, como ele falou aqui, eles ensinavam que a liberdade de Cristo é a liberdade para o pecado. Então, foi um ensino que entrou dentro da igreja, junto com a idolatria, junto com a impureza, junto com a imoralidade sexual. Entrou também a libertinagem, entrou a imoralidade. Não estamos mais debaixo da lei. Estamos livres para viver sem freios, sem imposições, sem regras. Era o que eles pregavam dentro da igreja. Então surgiu duas classes dentro da igreja. Aqueles que serviam a Jesus verdadeiramente e aqueles que estavam distorcendo a verdade da palavra. Eles queriam transformar a graça em licença para a imoralidade, para coisas erradas. A liberdade, eles queriam transformar em libertinagem. O que é isso? Sem regra, sem limite, você pode fazer o que você quiser. Seu nome está escrito no livro da vida, acabou. Isso não é verdade, irmãos. Ensinavam que o crente não precisa ser diferente. Quanto mais ele pecar, maior será a graça. Quanto mais ele se entregar aos apetites da carne, maior será a oportunidade do perdão. Quanto mais você pecar, mais perdoado você vai ser. Era o que eles pregavam. Eles faziam apologia ao pecado. O que é isso? Eles defendiam o pecado. Os crentes tinham que ser iguais aos pagãos, ou seja, as pessoas lá do mundo. Era o que esse povo pregava na igreja do Senhor. E Jesus vem e fala, né, eu odeio isso. Então, Cristo odeia essa obra dos nicolaítas. Ele odeia o pecado. O que era odiado em Éfeso era tolerado em Pérgamo. O povo de Éfeso odiava os nicolaítas por causa do falso ensino, por causa da falsa graça que eles pregavam. Mas o povo de Pérgamo já tolerava aquilo, era bom para eles. A gente precisa entender uma coisa, a fonte do pecado, ela é sempre diabólica. Nunca se esqueça disso. A igreja em Pérgamo viveu, adorou e testemunhou onde Satanás habita e onde está o trono de Satanás. Ele não só habitou, mas como ele governou aquela cidade por inteiro. Ele era a fonte dos pecados que agia naquele lugar. Ele era a fonte dos pecados aos quais alguns membros daquela igreja tinham sucumbido, tinham caído, tinham aderido, tinham abraçado. E às vezes a gente tem abraçado certas coisas que desagradam a Deus. Seus numerosos templos, altares, filosofias anticristãs, sua tolerância com a imoralidade dos nicolaítas e dos adeptos da doutrina de Balaão, ostentavam a favor de um domínio maligno. Era como vivia essa igreja. A gente precisa compreender uma coisa. A Bíblia se refere a Satanás como um ser espiritual inteligente, irmãos. Ele não é burro, não. Burro é nós que acha que ele é burro. Burro é você que fica aí se prostituindo na pornografia. Sabe por quê? Nessa época aqui não existia pornografia, sim. Hoje a gente vive uns tempos piores, né? Porque a gente tem acesso a tudo. A internet para nós é como se fosse... Como se fosse não, mas lá naquele tempo seria uma arma que o diabo iria usar naquela igreja também, mas ele está usando hoje conosco. Antes era a televisão virou fichinha agora. Mas a internet é algo terrível.
Porque você vai para o cantinho, ninguém vê o que você está fazendo. Ninguém homem, mas Deus está vendo. O Espírito Santo está vendo. Jesus está vendo. Então, ele é inteligente, ele é poderoso, só que ele é inescrupuloso. As coisas que ele faz é terrível. Jesus o chama de o príncipe deste mundo. Quem já leu isso na Bíblia? Está na Bíblia, então vai ler Bíblia. Ele tem um trono e um reino, e sobre o seu comando está um exército de espíritos malignos. Como nós temos os exércitos de anjos que cuidam, tem também os exércitos dos demônios que detona. Os dominadores deste mundo tenebroso, a palavra fala isso. E as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, irmão, está lá. Não pensa que o diabo é aquele trem horroroso, chifrudo, com rabão, aquela coisa horrorosa, não. Ele pode ser um homem lindo, maravilhoso e caminhar no nosso meio. E a gente não saber. Ele está aqui, ó. Ao derredor desse lugar, procurando. Procurando um crente, um cristão que professa Jesus. Procurando uma oportunidade para ferrar com a sua vida para você não ir para o céu. Só isso que ele quer. Mas parece que a gente não aprende. Parece que a gente gosta de sofrer, né? Tem gente que não aprende. O reino de Satanás é onde as trevas reinam. E Pérgamo era esta cidade sombria. Hoje a gente sabe que o Brasil, nós temos um principado que reina no Brasil, que é a rainha do céu. Nós temos vivido momentos diferentes na política brasileira porque a igreja se levantou em oração. Eu creio que a nuvem negra que estava sobre o Brasil, ela tem se dissipado. Porque, irmãos, as coisas que acontecem numa política é algo diabólico demais. Mas, quando a igreja entende o seu papel e a sua função, Deus move no reino espiritual. E Deus move na nossa vida também. E a gente pode mudar essa sombra, esse trem preto que às vezes quer viver sobre nós. A gente pode trazer só luz aonde a gente for. Onde eu pisar a planta dos meus pés é chegado o reino de Deus. Que toda treva saia e que venha luz. Nós somos luz. Ele odeia a luz. Ele nos odeia. Ele é mentiroso e enganador. Cuidado com as mentiras. Cuidado com os enganos. Ele cega o entendimento do descrente. Quando uma pessoa chegar até você e falar, irmão, esse caminho que você está tomando não é um caminho certo. Irmãos, leve em consideração se essa pessoa é uma pessoa de Deus. Não deixe o diabo cegar seu entendimento. Quando a gente fala, conserta a sua vida, conserta. Isso está errado, não faz, não faz. Ah, mas lê a Bíblia então. Lê a Bíblia que você vai ver que está tudo lá. Ele instiga o homem a pecar e o induz ao erro. Quem faz você fazer as coisas erradas é ele. Quem coloca desejo na sua carne de fazer o que não deve é ele. Mas essas coisas acontecem quando a gente dá uma cordinha para ele. Então não dá. Corta a corda. Corta os desejos. Corta as vontades. Se tem algo, alguma área na sua vida que você não consegue, ore. Senhor, eu preciso de ajuda aqui. Eu não estou dando conta sozinha. Eu preciso que o Senhor me mude nisso, porque não está sendo fácil. Não faça concessões, irmãos. Não dê permissão. Não faça coisas que podem fazer você cair. Lembre de onde Deus te tirou. Não faça as mesmas coisas. Toma muito cuidado. Deixa as pessoas saber que você é crente verdadeiro. Não tenha vergonha do nome de Jesus. As pessoas precisam nos respeitar. Elas querem respeito, não querem? Por que não nos respeita também? Eu vejo muita gente colocando em, mais amor, mais amor. Gente, Deus é amor.
As pessoas querem mais amor em certas situações que não tem como. Porque a gente não pode chegar e falar, ó, isso não é legal. Elas acham que a gente já está sendo mal educado, que não tem amor. A gente precisa saber conversar. Precisa. Porque Deus é amor. O amor de Deus tem que estar em nós. Jesus exorta os faltosos ao arrependimento. Então, nós precisamos arrepender se estamos em falta. A igreja precisava se arrepender do seu desvio doutrinário, ou seja, o desvio da palavra, do seu desvio de conduta. Eles aceitaram a mistura mais do que a pureza de Cristo. Não podemos aceitar isso, irmãos. Verdade e vida precisam ser pautadas pela palavra de Deus. Embora o juízo caia sobre os que se desviaram, que Jesus falou que ia vir com juízo sobre eles, ainda naquela época. Então, quando você se desvia, o juízo de Deus vem sobre você. Alguns de vocês já experimentaram o juízo de Deus porque se desviou da palavra de Deus. A igreja toda é disciplinada e envergonhada por isso. Então, quando uma pessoa erra na igreja, o corpo inteiro é disciplinado. A igreja inteira, nós somos um corpo. E a igreja inteira é envergonhada. A igreja precisa se arrepender de sua tolerância com o erro. Enquanto os crentes de Éfeso odiavam as obras dos nicolaítas, os crentes de Pérgamo toleravam a doutrina e sua obra. Seu pecado, o pecado de Pérgamo, era tolerância com o erro e com o pecado. Então, a gente não pode ser assim. Outra coisa, Jesus sentencia os culpados com o juízo, como nós lemos. Então, a falta de arrependimento, irmão, sempre vai levar ao juízo de Deus. Antipas, ele morreu pela espada dos romanos. Foram os romanos que condenaram. Mas quem tem a verdadeira espada é Jesus. Ele derrotará os seus inimigos com essa poderosa arma. A espada afiada de 2 gumes. Que espada é essa? A verdade da sua palavra. Essa é a espada de Cristo. Essa é a nossa espada, irmãos. É com ela que devemos lutar. Hebreus 4:12 vai nos dizer assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quem que faz isso? A palavra. É ela que faz isso. A espada da boca de Jesus é a verdadeira arma que vai destruir o inimigo. Esta será a única arma que Jesus vai usar, irmãos, na sua segunda vinda. Não vai ter guerra. Vai ser a palavra. E com ela ele vai matar o anticristo, vai destruir os rebeldes e os apóstolos, aqueles que negaram a Jesus, aqueles que não quiseram viver pela palavra. Então é a palavra de Deus que derrota os nossos inimigos. A mensagem da verdade se tornará a mensagem do julgamento. Deus nos fará responsáveis por nossa atitude em face da verdade que conhecemos. Nós mesmos vamos nos condenar, dependendo da nossa conduta. João 12, 47 a 48, fala assim, ó. Jesus fala: se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não vou julgar. Eu não vou te julgar se você não faz isso. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. O que a Bíblia fala lá em Romanos 1? Ninguém vai ser indesculpável perante Deus. É isso aqui. Ninguém, irmãos. Ah, Senhor, fulano nunca me falou da sua palavra. Ah, eu não sabia que isso não podia. Ah, a palavra fala que ninguém vai ser. E Jesus declara aqui, ó. A própria palavra que eu falei
vai condenar no último dia. Então, Jesus, ele não vai julgar. Eu não julgo. Eu vim para salvar. Mas tem um juiz. Esse sim. Então, nós precisamos arrepender, porque senão nós vamos passar pelo juízo. Última coisa, Jesus vai premiar os vencedores. Aqueles que persistem até o final receberão a recompensa. Que recompensa? Nós temos 3 coisas aqui. Os vencedores comerão do maná escondido. Que é isso? Receber o maná escondido significa desfrutar das bênçãos de Jesus na eternidade. Aquilo que Jesus já conquistou por nós. Refere-se ao banquete permanente que vamos ter no céu, que é o quê? As bodas do Cordeiro. A ceia do Cordeiro. Os crentes não devem participar dos banquetes pagãos. O que é isso, irmãos? Das mesas de demônios. Pois vão participar do banquete do céu. O cristão de Pérgamo precisavam do alimento santo de Deus. Do pão da vida encontrado em Jesus. Por meio da palavra. E conosco não é diferente. Jesus, ele é o pão que desceu do céu. Ele sustenta os fiéis. É Ele que nos sustenta e é Ele que nos dá a vida. Os vencedores também vão receber uma pedrinha branca. O que isso significa? Em Pérgamo, essa pedrinha, ela era usada nos julgamentos, nos tribunais. As pedrinhas brancas absolviam o réu. As pedras negras, o réu era culpado. E aí, nós vamos receber uma pedra branca. O que isso significa? É quando o cristão vai ser declarado justo, inocente e sem culpa diante do trono de Deus. Isso é algo que vai acontecer no céu. Essa pedra também, ela era usada para ser ingresso nas festas pagãs. Irmãos, as pessoas que não adoravam o imperador, elas eram impedidas, como em Herminas, de trabalhar, de ir em qualquer lugar, de comprar. Por quê? Porque todos sabiam que ela não adorava o imperador, ela adorava somente a Cristo. E essa pedra branca também dava entrada às festas pagãs, às festas de imoralidade sexual, às festas idólatras. Então, a pedra branca é símbolo da nossa admissão no céu, na festa das bodas do Cordeiro. Então, Jesus fala que ao vencedor também, ele daria uma pedra branca. Quem deixa as festas do mundo vai ter uma festa verdadeira, onde a alegria vai ser eterna, vai participar de um banquete com o Senhor hoje, como declara Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. É para hoje. Mas nós também vamos banquetear com ele na glória. Apocalipse 19 vai falar que na glória, na bodas do Cordeiro, quando Jesus vier e nós formos encontrar com ele, o que vai acontecer? Vai ter uma festa preparada no céu para receber a noiva. E naquele lugar, o que vai acontecer? Nós vamos vestir de um linho finíssimo, resplandecente, puro, declarando o quê? Os atos de justiça que tivemos nessa terra. Os atos de justiça do crente. Então, essa será a pedra branca que vamos receber. E os vencedores também receberão um novo nome. Um nome secreto, que só Jesus sabe. Ele dará aos seus fiéis, depois de findar a luta, depois que tudo acabar. Depois que nós vencermos. É um segredo, irmãos, que existe entre Cristo e o crente fiel, que não é revelado na palavra. É um segredo que nós vamos descobrir lá no céu. Esse nome que nós vamos receber, somente Jesus sabe. O maná escondido é Cristo, ele é a palavra. O novo nome vai ser Cristo, porque vai partir de Jesus. Vamos nos deliciar com o maná, com o próprio Jesus e compreender esse novo nome.
Vamos procurar, igreja, esse maná que vem de Deus. Esse alimento que só Deus nos dá para nos sustentar até que Ele venha, que é a sua palavra. É a única coisa que nos sustenta, irmão. Palavra, oração, jejum, renúncia. Vamos imitar a perseverança da igreja de Pérgamo, dos discípulos de Pérgamo, mantendo firme a nossa fé, mesmo se encararmos ameaças e perseguições. Porém, jamais devemos permitir misturas dentro da igreja do Senhor. Jamais devemos permitir um evangelho corrompido. Fale do evangelho verdadeiro, genuíno. Não muda as vírgulas de lugar. Não tira os mais, não tira os porém. Pregue através da sua vida, do seu testemunho. Seja uma testemunha de Jesus. Que jamais vai admitir um evangelho misturado. Que jamais vai concordar com um evangelho enfraquecido para atrair multidões. Que jamais vai concordar com o evangelho corrupto. Mas que possamos nos firmar cada vez mais no verdadeiro, na palavra de Deus, aquilo que Ele deixou para nós. Servimos um Deus puro, reto e santo. São características que podemos ter diante de Deus, porque somos imagem e semelhança dEle. E devemos manter e defender sua palavra pura, que Ele nos revelou. Qualquer doutrina que incentive a idolatria, a imoralidade, não vem de Deus, irmãos. Não adianta achar argumentos para essas coisas. Que possamos procurar esse maná verdadeiro que vem do Senhor, porque é Ele que vai nos sustentar. É Ele que vai nos dar força. E que jamais venhamos fraquejar, como essa igreja fraquejou. Mas que possamos permanecer firmes, guardando a nossa coroa. Guardando aquilo que Deus tem para nós. Que ninguém venha roubar a sua coroa, a sua entrada no céu. Só depende de você, só depende de mim. Amém? Que possamos nos arrepender como igreja. Que possamos refletir em tudo isso. Que possamos olhar para essa igreja e extrair o que é bom. E como igreja do Senhor, viver a essência da sua palavra. Buscando em Cristo a força necessária para arrancar do nosso coração aquilo que ainda reina, que desagrada o coração do Pai. Amém? Vamos ficar de pé? Coloque seu coração na presença de Deus. Se você precisa de arrepender de alguma coisa, se arrependa. Nós somos a igreja do Senhor. Se você tem deixado a corrupção do mundo entrar em você, peça perdão para o Senhor. Se você tem negociado, dado permissão para o inimigo agir na sua vida, através de atos que desagradam o coração de Deus, fale com Ele. Exerça a sua fé agora. Irmãos, vivemos num mundo corrompido, mas não precisamos ser corrompidos por esse mundo. Depende das nossas decisões, depende da nossa postura, do nosso querer. Nós precisamos querer. Deus não muda ninguém que não queira. Deus não transforma ninguém que não queira ser transformado. Nós podemos fazer a diferença sim, como igreja. Podemos mudar a história de cidades, de nações, de países, porque a nossa oração, ela tem poder. A nossa oração, ela muda todas as circunstâncias, ela destrói os nossos inimigos. Às vezes as pessoas falam, eu não consigo orar, está difícil, está doendo, não sai nada. Louva, coloca palavras de adoração, músicas de adoração, louva a Deus, transforma os céus da sua casa. Cuidado com o que sai da sua boca. Viva o verdadeiro evangelho.
Leia a Bíblia, para que ninguém venha falar coisas para você que vai contra a palavra de Deus. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha nos perdoar, Pai, como igreja. Nós nos arrependemos nessa noite, ó Deus. Se fizemos algo, Pai, que feriu a tua santidade, que feriu a tua palavra, Deus. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa. Nos perdoa como o corpo de Cristo juntos nesta hora, Pai. Deus, que em nome de Jesus o inimigo não tenha vantagem sobre nós. Pai, mas que em nome de Jesus todos os nossos inimigos caiam por terra nesta noite, Pai. Que possamos viver a verdade da tua palavra. Deus, arranca de nós, Pai, tudo aquilo, Pai, que ainda tem de raiz em nós de mundo, Senhor. Oh Deus, cuida de nós, Senhor. Oh meu Deus, não deixe que o inimigo coloque coisas, Pai, na mente da tua igreja, Pai, distanciando eles do Senhor, meu Deus, não permita. Pai, que em nome de Jesus possamos, ó Deus, estar, Pai, sempre debaixo da tua vontade. Deus, que não venhamos nos envergonhar do teu evangelho, mas que possamos ter orgulho de dizer que servimos a ti. Que somos um povo que busca, Pai, viver em santidade. Pai, nos fortaleça nas nossas fraquezas, ó Deus. Nos fortaleça, Senhor. Cuida de nós como igreja neste mundo corrompido. Neste mundo, Pai, que tem um reino de trevas. Pai, que possamos ser luz por onde formos, meu Deus. Use as nossas vidas. Tenha total liberdade, Espírito Santo, em cada coração aqui para transformar, para libertar, Pai, de todo mal, de toda prisão, de todo pecado, meu Deus. Em nome de Jesus. E que possamos, Pai, receber, ó Deus, no grande dia, Pai, um novo nome, uma pedrinha, Pai, com um nome escrito que só o Senhor sabe. Somente aqueles, ó Deus, que vão estar com as vestes de justiça receberão. Nos ajude, ó Deus, a conquistar essas vestes de justiça, Pai. Em nome de Jesus. Que possamos estar juntos na glória, Pai. Em nome de Jesus. Ajude-nos, ó Deus. Nos sustenta com teu alimento, que é a tua palavra. Que é a verdade. Que é o que nos limpa, Pai. Que é o que nos transforma. Deus, em nome de Jesus. Que possamos ser discípulos fiéis, Pai. Como os discípulos de Pérgamo foram. E que jamais, ó Deus, venhamos concordar com a corrupção do mundo dentro da igreja, com as mentiras do diabo, com o engano, Senhor, e com o pecado, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço nessa noite. Perdoe os nossos pecados como igreja, Pai. Nos limpa, Pai, em nome de Jesus. E usa-nos, ó Deus, para transformar, Pai, vidas por onde formos. Em nome de Jesus, para a honra, glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se assente por 2 minutinhos. Eu já vou liberar a bênção. O dia que Deus falou comigo sobre estar ministrando acerca dessas cartas que Deus está direcionando a cada igreja, eu fico vendo o tanto que essas cartas são atuais e o quanto elas falam conosco se você pegar ela para você. Se você olhar para um contexto da igreja como um todo, talvez você jogue a responsabilidade para outra pessoa. Mas o que eu acho interessante nessas cartas é que elas estão sendo direcionadas a pessoas como eu e como você. Irmãos, uma igreja que passa por uma perseguição, então tal perseguição já não surte mais efeito. Então o que nós fazemos? Vamos mudar a estratégia, vamos levantar então, vamos permitir outros deuses dentro da nossa comunidade, dentro da nossa congregação. Aqui nós não temos isso. Aqui nós adoramos o Senhor Jesus. Mas tem uma outra estratégia que entrou juntamente, que é a estratégia de, assim como Balaque aceita, como Balaão aceita o suborno de Balaque,
que é, vamos pegar donzelas, meninas bonitas, e vamos colocar no meio do arraial do povo de Israel. Vamos permitir que o pecado entre no meio deles. Irmãos, um ímpio, uma nação ímpia conseguindo enxergar isso, vê isso bem. Uma nação ímpia conseguindo enxergar que quando a falta de santidade entra numa igreja, ela enfraquece. Então vamos colocar meninas bonitas, donzelas, no meio do exército de Israel, para que eles fiquem fracos, para que eles enfraqueçam. Irmãos, olha para cá. Eu estava numa viagem agora nesses dias, num resort, onde é all inclusive. E quando você sai de viagem, quando você sai do seu meio, você fica se sentindo um peixe fora d'água, um estranho naquele lugar. É impressionante como que tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, vai contra a fé que a gente professa. É uma covardia que o diabo usa para conosco, e essa estratégia tem entrado dentro da igreja, sim, e tem permitido que o mundo entre dentro da igreja de uma maneira tão sorrateira. Jovens, presta atenção aqui. Eu não tenho dificuldade de me sentir esquisito no lugar onde eu estava, mas a maioria de vocês talvez iria se sentir muito esquisito aonde eu estava, porque as músicas, as vestes, tudo parece que culmina para que você saia do propósito, para que você peque. Irmãos, lá nesse lugar, você pode comer e beber 24 horas por dia o que você quiser. É livre, é à vontade. E quem bebe nesses lugares tem muito mais mordomias e muito mais regalias do que aqueles que não bebem. Porque a maioria das pessoas bebem. A gente se sente esquisito num lugar como aquele. E de fato nós somos esquisitos. Mas essa esquisitice, para mim, me alegra. De saber que eu estou fora do mundo. Mas para muitos, não alegra. Para muitos, vão se sentir um peixe fora d'água. Eu fico vendo às vezes jovens que estão se sentindo um peixe fora d'água dentro do contexto do mundo. Mas porque você não nasceu de novo, precisa nascer de novo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, grave o que eu vou te dizer. Jovens que estão aqui, principalmente, o pecado só é bom até chegar à consequência. O pecado, ele é atrativo, sim. O pecado, ele é bom aos seus olhos, é sim. Não se iluda, ele é atrativo, muito mais do que a igreja. Muito mais do que a igreja. Mas ele só é bom até chegar à consequência. A hora que a consequência bater na sua porta, você não vai querer ele mais. Então não espere cair, não. Amém? Não espere cair, não. Acorde, não espera a consequência bater na sua porta, não. Se você está se sentindo esquisito, louve a Deus por isso, se sinta esquisito mesmo, porque nós somos um povo esquisito. Nós somos um povo contrário à vontade desse mundo. Quando Deus fala assim para aquela igreja, eu sei aonde vocês habitam no meio do trono de Satanás. Sabe por que Deus diz isso? Porque Deus está vendo além do físico, Deus está vendo o espiritual. Irmãos, é como se Deus estivesse olhando para a cidade de Campo Limpo e falando assim, Igreja Manaim de Campo Limpo, eu sei aonde vocês habitam, eu sei da idolatria que tem no meio de vocês, eu vejo o principado de idolatria no meio de vocês, eu vejo o principado de prostituição no meio de vocês. Eu estou vendo que a guerra no meio de vocês não é fácil, porque eu estou vendo o mundo espiritual, eu estou vendo a entidade maligna agindo no meio de vocês. É assim que Deus vê. E é assim que nós precisamos ver, além do físico, o que está por trás daquilo, o espiritual que está por trás daquilo. Essa semana a gente estava na viagem, e um parente da Cláudia ficou possesso. E como a maioria dos católicos não crê em possessão, só crê quando vê e quando percebe isso dentro da própria casa, essa família ligou para nós imediatamente, porque eles não sabiam como lidar com aquele problema. É algo esquisito, é algo novo, que para nós não é esquisito, para nós é mais que natural. Então a gente vai orientar a pessoa de como que deve agir, como que é o procedimento, vamos orar, e assim que nós oramos a entidade saiu. Ah, muito obrigado, nossa, olha, como Deus é bom, só que se não corrigir, vai vir de novo, se não consertar, vai voltar de novo, a consequência vai bater na porta de novo, tudo isso é porque tem brecha aberta,
A gente precisa falar. Aí a pessoa vai, desliga até o telefone na cara às vezes, porque acha que nós estamos querendo pregar uma religião. Mas assim, irmãos, como para eles essas coisas são esquisitas, o mundo para nós tem que ser esquisito também. As pessoas do mundo têm que nos ver como pessoas esquisitas, estranhas. Nossa, aqui todo mundo escuta essas músicas, você não gosta. Aqui todo mundo bebe isso, mas vocês não gostam. Aqui todo mundo pratica isso, mas vocês não. Aqui todo mundo veste essa roupa, mas vocês não vestem. Somos esquisitos mesmo. Somos estranhos. Somos peregrinos. Amém? Porque a nossa habitação não é aqui. É isso que Deus está dizendo. Igreja de Pérgamo, igreja de Campo Limpo, acorda. O diabo está batendo de maneira sorrateira nas portas e está entrando. Não permita não. Não permita. Seja santo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A força de uma igreja é medida no nível de santidade dos cristãos que estão dentro dela. Amém? Essa igreja é forte. Amém? Porque tem cristãos que não negam a sua santidade, que não negociam a sua santidade. Amém? Se coloque de pé, estenda suas mãos. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar com esse discernimento, com esse entendimento de quem você é em Cristo. Que você jamais negocie a sua fé, a sua santidade, o seu chamado. Que você seja alguém que olha sempre para o autor e consumador da sua fé. E jamais se sinta alguém desprezado, porque tem um Deus que olha por você. Que você possa dizer sim para o chamado e jamais dizer sim para o pecado. Que você possa ser alguém que caminhe em santidade e que vai testemunhar os grandes feitos que o Senhor há de fazer na sua vida. Que você seja alguém que venha comer desse maná do deserto. Que você seja alguém que venha experimentar o que está escrito nessa pedrinha branca, que só você vai ver o que está escrito nela, porque Deus vai escrever com o próprio dedo dele sobre você. Assim eu te abençoo com a semana de tremendas vitórias e conquistas. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te livra de todo o mal e te conceda a semana mais abençoada, feliz e próspera da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Pois é para Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia.